Vamos iniciar o segundo bloco do nosso Papo Cabeça com o tema Juventude, Igreja e Sociedade. Depois de um intervalo tão legal, né? Deu pra descontrair um pouquinho, o sumô da vida. Nós vamos abrir para perguntas. São 5 perguntas, e as perguntas, elas precisam de algumas orientações. As perguntas precisam ser dentro do tema, entendeu? Dentro do tema. As perguntas não podem ser parecidas com as anteriores. Se a gente gosta de perguntar, mas pergunta a mesma pergunta que o outro perguntou, entendeu? E as perguntas precisam ser claras e o máximo possível objetivas. E aí, dentro dessa temática, nós queremos dar oportunidade para quem quiser perguntar dentro do tema. As perguntas precisam ser claras e objetivas, e as perguntas não podem ser parecidas umas com as outras, entenderam? Então, quem quiser fazer a pergunta, só levantar a sua mão e o diácono Kelvin vai estar indo até você para poder te ouvir. Você vai falar o seu nome e fazer a sua pergunta. Quem quer ser o primeiro a perguntar? O microfone vai até você, você diga o seu nome, Tiago, e faça a sua pergunta. Boa noite, igreja. Com relação à primeira pergunta do pastor Fabiano, meu nome é Tiago, né? O Fabiano não se adiantou. Com relação à falta de preparação dos jovens para estar trabalhando, a sociedade influenciando os jovens. Isso aí também não é um dos problemas que a sociedade hoje está passando, que é a expansão do Evangelho. Não que a expansão do Evangelho seja uma coisa ruim, mas o ruim seria os conceitos que as igrejas estão pregando. Outros conceitos além do amor de Cristo. Não está dando para entender. Aumenta o retorno. E repete a pergunta, por favor. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Com relação à primeira pergunta do pastor Fabiano, a sociedade influenciando os jovens. Os jovens hoje não estão sendo influenciados pela sociedade em virtude dos conceitos que as igrejas estão pregando. As igrejas não estão deixando de pregar o verdadeiro amor de Cristo para pregar outras coisas, e a falta de a falta dos jovens de buscar mais qualificação dentro da igreja, mais qualificação sobre Cristo, isso não está influenciando a sociedade, influenciar a igreja e os jovens? Entenderam a pergunta? Essa questão da sociedade e a igreja. Será que a igreja está preparando o jovem mesmo para a sociedade? É isso? O fato da sociedade influencia muito o jovem e não ao contrário. Sim. E qualquer pergunta? Então, como podemos preparar os jovens? Isso mesmo. Como que a igreja pode ser uma protagonista para que o jovem seja influenciado, para que ele influencie a sociedade? Bom, eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou no começo, do entretenimento. O jovem está muito acostumado com o entretenimento. Entretenimento não gera uma formação de pensamento dentro de nós. Entretenimento somente bota os neurônios a relaxar durante um período de tempo. Então, eu acho que nós estamos muito acostumados, de fato, e nós queremos isso, de ser entretenidos. E isso não gera nenhum pensamento em nós. E como nós fazemos isso dentro da igreja, nós não formamos pensamento bíblico, nem cristão, nem espiritual, nem nada. Né? Somente o que vinculamos com a igreja é entretenimento. Em contrapartida, os nossos jovens, vocês, eu jovem ainda, né? Obrigado. Participamos de ambientes acadêmicos na universidade, onde nós sim pensamos e formamos pensamento. E na faculdade nós não vamos a ser entretenidos, nós vamos ser cobrados, vamos estudar, ler um monte de livro, formar um pensamento, estudar e se capacitar.
Isso nós estamos acostumados. Isso que a sociedade tem para oferecer. Agora, quando nós chegamos na igreja, nós não somos exigidos, nós somos entretenidos. Então, acho que esse que é um pouco o ponto. Gerar ambientes, não vou falar acadêmicos dentro da igreja, mas sim onde nós possamos levar a juventude a pensar, né? Que não é pecado nenhum ponto da Bíblia, que nós possamos usar os neurônios, pensar por que eu acredito no que eu acredito, pensar nas questões da vida, na sociedade real que acontece aí fora, aí a gente vai formando um pensamento mais bíblico. Fabiane. Bem, Tiago, em 1 Tessalonicense, também no livro de Gênesis, a gente encontra duas orientações que são bem claras a respeito da harmonia, como eu já havia falado, do crente na sociedade. Primeiro, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, o que ele fala? Do suor, né, da sua cabeça e do seu trabalho, você vai comer. Ou seja, ele teria que trabalhar agora, se esforçar para poder obter o seu sustento na terra. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo, também em harmonia com o livro de Gênesis, fala assim: e procureis viver quieto e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Ou seja, o crente ele não pode ser vagabundo, o crente ele precisa trabalhar e ele precisa estar aí de vento em popa na sociedade. Nós precisamos fazer isso. Em contrapartida, está o grande X no versículo 12 da sua questão, que o apóstolo Paulo fala assim: por quê? Trabalhar para quê? Por que ele manda trabalhar? Simplesmente para a gente se sustentar? Não. Ele fala aqui, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Você vê que a palavra do Senhor ela é bem clara quanto a isso. A nossa ida para fora é justamente para a gente andar honestamente e para que assim nós sejamos exemplo para aqueles que estão lá fora. E através de nós, da nossa conduta, esses que estão lá fora virem a se interessar em conhecer a Cristo. E isso não ocorre porque nós, de fato, não temos feito a diferença. E a diferença, ela parte do posicionamento. Um outro subtítulo que o pastor deu é a questão da identidade. Como que você pode protagonizar ser um cristão se você não se posiciona, se você não tem identidade, se a sua identidade não é uma identidade íntegra e uma identidade honesta, ela é uma identidade fragmentada. E isso tudo que a gente está falando é parte da premissa que tem um preço, e é esse preço que a gente não quer pagar. No setor, eu trabalhei na comunicação social da LERJ durante quase 2 anos. Antes de receber outra proposta de trabalho. E lá eu era conhecida como a mais chata. Eu era aquela que ninguém me levava para sair, ninguém me levava para lugar nenhum. Paciência, beijos, mas eu preciso ser a diferença da onde eu estou. Eu preciso ser realmente aquela que ninguém me pede conselho nenhum, porque o meu conselho vai ser sempre aquele sim ou aquele não. E não que eu fui perfeito em tudo, longe de mim, mas a gente precisa às vezes ser aquela figura chata. E como em todos os relacionamentos, de pai para filho, de namorado para namorada, tem que ter. Se não tiver figura chata nas relações, tem alguma coisa errada, porque tem que ter aquele que diz o não, tem que ter, sempre. Respondida? Enclareada? Mais ou menos? Volta o microfone para ele. Desculpa, é porque vocês não conseguiram me entender, né? Não me ouviram. Eu perguntei se o problema não está no que a igreja está pregando. Não falta pregar mais do amor de Cristo? Não faltam os jovens buscar mais conhecimento, porque a gente estuda para ser grandes profissionais, como vocês mesmos citaram, mas a gente às vezes esquece de buscar, de estudar a Cristo. Hoje nós vemos, principalmente quando a igreja veio para a televisão, houve uma inversão de valores tremenda. Nós hoje vemos vários temas sendo pregados na igreja, mas o principal, o amor de Cristo, muitas das igrejas estão esquecendo. Como a nossa colega citou, um assunto como esse, onde jovens preparados, capacitados, estão oferecendo a oportunidade de outros entenderem e ouvirem a palavra de Deus,
em igrejas pequenas, isso não é mais difícil, porque não existe uma falta de conhecimento, uma falta de capacitação? Agora entendi um pouco melhor a pergunta. Eu acho que tem duas coisas: o que está sendo pregado e a preguiça que nós temos, né? Porque o que está sendo pregado é que a maioria das coisas que nós ouvimos na televisão, nos meios de comunicação, a maioria das coisas que aparecem na internet não são de boa qualidade teológica ou bíblica, né? São muito individualistas. Voltando ao ponto, a Bíblia não é individualista, não vai trazer a você ser individualista. Nós ouvimos muita pregação, muita palavra individualista, e o que tem é que o jovem é inteligente. Nós não podemos desmerecer a inteligência do jovem, a curiosidade do jovem, né? Então vocês vão prestar atenção a uma pregação e vão entender rapidamente: olha, isso não tem nada a ver com a Bíblia, ou isso não tem nada a ver comigo, isso não é relevante para mim, e automaticamente isso vai deixar de ter valor para você. E o outro que eu acho que é uma questão de preguiça, porque nós hoje, na sociedade que nós vivemos, com a comunicação, com a internet, com a informação livre que nós temos, nós conhecemos de tudo. Nós temos uma dúvida a respeito da teologia da reforma e nós botamos na internet e lá tem um vídeo, um cara falando para a gente. Nós temos uma dúvida de missão integral, vai ter um cara lá falando com a gente. Você pergunta ao senhor Google e ele vai te responder. Nós hoje temos uma questão de preguiça. Nós conhecemos, nós sabemos, mas cara, eu não quero aplicar, eu não quero fazer. Então, acho que são duas coisas: a baixa qualidade de pregações teológicas reais, que quando eu falo teológica, não é teológico de chato, dormir, que aburrido, que tédio, sino bíblico, porque a verdade bíblica que vai trazer, de fato, liberdade a nós. E outro, a preguiça, que eu acho um pouco. Você pegou dois extremos. Uma igreja, as igrejas que vivem em grandes metrópoles como a nossa, e uma igreja de interior. Estou falando isso para eu não me perder no que eu vou falar. Primeiro, vamos para a sua pergunta. Sim, está faltando investimento, está faltando capacitação dos jovens pautadas na palavra do Senhor. Está faltando a pregação do evangelho da cruz, do evangelho nu e cru. Está faltando palavra nas igrejas. A EBD cada dia mais está vazia e líderes... Eu só converso com líder assim de cabelo em pé, porque realmente estão tentando encontrar estratégias baseadas em Deus para que as EBDs, as escolas bíblicas, fiquem mais cheias. Hoje a gente é convidado para pregar. Eu cheguei no culto, numa igreja aqui pertinho de nós, não vou citar o nome. Aí quando eu cheguei com o meu esboço de pregação, aí uma irmã que me convidou e a outra olharam: mas você vai falar isso tudo? Aí eu fiz assim, não respondi. Aí eu fui e abaixei minha cabeça e continuei lendo meu esboço. Mas você vai pregar isso tudo mesmo? Eu falei assim: não, se a senhora quiser eu também posso ir embora, porque eu fui convidada para pregar. Saí da minha casa, deixei a minha igreja, né, não cobro nada, e vim aqui para poder trazer a palavra do Senhor. E quando eu abri o boletim, tinham aproximadamente mais 10 músicas no culto, fora o período de louvor. Conclusão: as igrejas estão assim, querendo ouvir mais louvor e menos palavra. Isso reflete na nossa conduta lá fora. E a outra questão que você falou sobre as igrejas menores serem menos capacitadas, não. Porque o que capacita é o Espírito Santo do Senhor. Por exemplo, a minha capacidade de estar aqui falando não é minha, em primeiro lugar, e ela não vem de mim, e nem daquilo que eu conheço enquanto estudo em jornalismo. Porque, por exemplo, você poderia ter, digamos assim, um William Bonner aqui, que é muito mais conceituado que eu, e essas perguntas ele não responderia. Por quê? Porque o que discerne é o Espírito Santo, e não a questão de ser mais estudado ou não. O que acontece é que quando você é um crente, qualquer curso que você vai ministrar, aquele curso irá servir para a honra e para a glória do nome do Senhor, e ele há de acrescentar no reino de Deus. Essa é a grande diferença.
diferença. E também tem aquela coisa que a igreja, independente da localidade, ela precisa atender as necessidades do século vigente naquele local. Um exemplo, se a minha igreja, como a gente já chegou à conclusão e a gente está redefinindo, a gente não está mais fazendo diferença no local onde a gente está, a gente precisa encontrar uma maneira, você entendeu? E essa maneira, ela só vem pautada pelo Espírito Santo de Deus, ela não pode vir pautada por mais nenhuma forma. E a necessidade que vocês, Igreja de Brasilândia, encontram, a minha igreja encontra uma outra necessidade diferente e assim sucessivamente. Então o Espírito Santo há de discernir o líder local para trabalhar naquela igreja de acordo com aquela necessidade. Mistério. Agora foi. Quer fazer alguma pergunta? Levanta sua mão e diga o seu nome e faça a pergunta. Bem, já que ninguém pergunta, né? Fazer o quê, né? Eu quase também não gosto de falar, né? Com relação à preguiça dos jovens, com relação à falta de vontade deles estarem buscando, isso também não seria uma manobra política? Fazer com que as pessoas deixassem de buscar para estar só vendo televisão? O conteúdo que nós vemos hoje na programação televisiva aberta é de péssima qualidade. Se for pegar a qualidade da televisão fechada pelos documentários, é muito melhor. E hoje nós temos uma opção que é o YouTube, é o Google. Eu, por exemplo, assisto demais documentários sobre todos os temas no YouTube. Pessoas que eu conheço, que eu sei que são de qualidade e não estão falando besteiras. Mas a política, nossos governos, principalmente na América Latina, não existe uma manobra para influenciar essa nova geração a ser alienado, a não pensar. As faculdades, a qualidade das faculdades não está caindo a cada dia. Entenderam? Quem vai responder primeiro? João? Bom, manobra socioeconômica você está só perante aquilo que é oferecido pela televisão pública. Eu não sei muito aqui no Brasil, vou citar um exemplo da Argentina, pode ser? Lá aconteceu o seguinte, todo mundo só assistia futebol. O que fez o Estado? Comprou os direitos de futebol, como se fosse o Brasileirão, comprou os direitos, só passava na televisão do Estado. Então, a ideia era passar futebol, publicidade do Estado, passar futebol, publicidade do Estado, passar futebol, publicidade do Estado. Mas isso não é novo, né? O Coliseu Romano era para entreter o povo, para o povo não reclamar dos problemas sociais. É uma questão de que se eu consigo entreter alguém, entreter é a palavra entreter, né? Eu estou falando errado o português. Entreter. Não, para você, entreter. Obrigado. Se eu consigo entreter uma pessoa, a pessoa vai anestesiar um pouco as problemáticas sociais, a justiça social, vai anestesiar um pouco o desejo de fazer diferença na sociedade. Isso que é uma contracultura, porque a mensagem da Bíblia, da cruz, é de fato fazer uma diferença na sociedade. Então, se eu estou anestesiado pelo que a televisão dá para mim, eu dificilmente vou conseguir levar a cabo a mensagem da cruz. Fabiana. Estamos inseridos num contexto sociopolítico e econômico em que no Brasil e na América Latina, como você falou, não há um investimento macro em educação. E a gente estuda que todos os países conseguiram sair de países subdesenvolvidos, agora em desenvolvimento para países desenvolvidos, foram os países que fizeram investimento maciço em educação. E isso não é uma coisa que de um dia para a noite, é uma coisa muito gradativa. O país vai investindo há anos até que isso vai refletindo na economia do país e o país se torna um país desenvolvido. Isso é um fato. Mas a grande diferença é que a nossa fonte de alimentação, ela não são quaisquer livros, não são qualquer coisa que nós assistimos. A nossa principal fonte de alimentação é a palavra de Deus. E aí, quando você cita preguiça no início da sua pergunta, e eu quero me pautar em uma palavra só, que se chama disciplina.
Tiago e todos que estão aqui, o crente, ele é figura disciplinada. Eu não sou a pessoa que já li mais livro e nem vou dizer para você que eu adoro leitura, o meu hobby é leitura. Eu leio porque eu preciso ler. Não há ninguém que é formado em comunicação que vai dizer para você que não lê. Você não vai ter credibilidade de cara nessa pessoa. Então, dizendo para você sobre a preguiça e sobre qualquer outro desvio que seja, você precisa se disciplinar. Assim como você vai para a academia todos os dias e que você faz vários exercícios todos os dias, você precisa se exercitar. Hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou enganar o meu patrão, hoje eu não vou trair minha namorada, hoje eu vou estudar a palavra de Deus, e isso é uma prática diária. Então o crente, ele precisa ser disciplinado. Ele pode ser preguiçoso, só que essa preguiça só acaba com a disciplina. Todos os dias ele vai ter que pelo menos um pouquinho exercitando das coisas. Mas sim, o modelo de política que a gente tem interfere, porque como a gente já viu aqui, a igreja está inserida dentro da sociedade, quer queira, quer não, fazendo diferença ou não, e isso aí vai refletir. A pessoa não gosta de leitura, não é ensinada a ler, então ela pega o editorial que o pastor demorou uma semana, 15 dias, o Espírito se derramou sobre ele, ele vai dobrar, e no final da semana, quando ele fizer aquela limpeza do quarto, ele vai jogar fora. No meu quarto, que não é limpo toda semana nessa questão de papel, talvez quando chegar mais ou menos em dezembro, junta tudo e joga no lixo. Respondida? A gente começa a entender e refletir ainda mais de que estamos cercados por entretenimento. E quando a gente entende esse senso, o que foi compartilhado aqui também, esse senso de missão, de existência, o porquê que a gente existe, de ser discípulo, aí a gente começa a canalizar e refletir e ponderar nossas prioridades. O que é prioridade da minha vida? A minha prioridade não é o meu trabalho, minha prioridade não é casar, minha prioridade é refletir Cristo, é ser como Jesus. Se a nossa prioridade for Cristo, mesmo ao ser rodeados por entretenimento e tantas outras opções que o jovem tem hoje, como os apóstolos tiveram, os discípulos que nos antecederam tiveram, quando na verdade houver uma ação do Espírito Santo e palavra em conjunto, mudanças vão acontecer na nossa vida e na sociedade. E aí de fato vai acontecer o protagonismo, de fato vai acontecer essa identidade viva, não somente dita, mas também visualizada no nosso caráter, porque na verdade é o Espírito Santo que está dirigindo a nossa história. O que nos falta hoje, de acordo com o que a gente compartilhou, nos falta dependência do Espírito. Nos falta entender que depender do Espírito é uma questão de sobrevivência. De se voltar para a palavra, uma questão de sobrevivência. Deixa de ser opcional. É uma questão de imperativos de Deus. Quando a palavra diz enchei-vos do Espírito, não é se você quer ou não quer. Quando me torno um discípulo, quando eu aceito a Jesus, eu preciso aprender a andar no Espírito. E o que Jesus falou se torna muito evidente no nosso papo de hoje. Jesus certa vez falou: porque sem mim nada podeis fazer. Quando a gente viver essa verdadeira identidade, a gente vai fazer diferença na nossa geração. E a nossa geração, às vezes pensa em geração como uma multidão de pessoas, mas talvez a minha geração pode ser meu vizinho ao lado, a minha geração pode ser meu colega de trabalho, pode ser meu colega do curso, a minha geração pode ser aquela pessoa que senta do meu lado no ônibus e eu não falo nada e não faço nada. A gente precisa tomar novas atitudes. A igreja do nosso século pós-moderna, ela está brasileira, ela está crescendo para os lados, mas não para cima. E também não tem profundidade.
colocar a culpa em A ou B, talvez não seja a resposta, mas talvez nós sejamos a resposta. Nossa vida, nossas atitudes, nosso caráter. Conectar a nossa fé ao nosso caráter. Aí sim mudanças vão acontecer. Aí sim, o Atos acontece hoje. O Espírito tem liberdade. O Espírito tem ação de ser, da verdade, o protagonista da nossa história. E aí, encerrando esse momento de papo cabeça, que foi muito interessante, importante, a gente não vai poder avançar mais por causa do nosso horário. A gente compartilhou hoje sobre esse repensar, sobre a nossa identidade. Se de fato temos sido dirigidos pelo Espírito. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente se desanima porque a gente acha que está faltando muita coisa. Na verdade, o muito que está faltando é essa ação do Espírito na igreja, a começar na minha vida. Nós jovens somos muito críticos. A gente olha, pô, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar. Mas na verdade a mudança começa em nós. Tem uma frase que diz: nada muda se você não muda. A mudança principal precisa começar na nossa vida, no nosso relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E a pergunta que a gente quer fazer, vocês fizeram perguntas, né? Mas a pergunta que a gente deixa nesse papo cabeça é: o Espírito Santo tem tido liberdade na sua vida? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Essa semana você ouviu a voz do Espírito? Essa semana o Espírito Santo teve liberdade para dirigir a sua vida e controlar a sua vida, controlar a sua língua, seus olhos, aonde você foi. A palavra de Deus de fato tem sido o nosso fundamento, o seu fundamento? Ou será que a sua vida tem sido uma vida com muitos fundamentos? Isso serve, isso serve, isso serve. E o que a gente tem feito? O que você tem feito com o Evangelho? Igual uma pizza? Eu vou só escolher as fatias que eu gosto, mas as outras eu não quero. Ou a gente vive o Evangelho todo, ou a gente vive outro Evangelho. Vou repetir isso. Ou a gente vive o Evangelho todo, ou a gente está vivendo um outro Evangelho. Eu queria nesse momento te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. E pense, sua vida, na sua vida, o Espírito Santo tem tido liberdade? Talvez a sua resposta seja não. Na minha vida, o Espírito Santo age às vezes de forma histórica, só de vez em quando. Mas não há esse dia a dia, esse contato, essa experiência, principalmente com as Escrituras, de forma diária. E Deus te chama para novas atitudes hoje, para se reaproximar, para tomar uma decisão hoje. Eu quero ser um jovem cheio do Espírito. Eu quero de fato fazer diferença na minha geração. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer diferença como Paulo, como Barnabé, como João Marcos, como João, como Timóteo, como Tiago. Pessoas assim como eu, de carne e osso, mas escolheram ser jovens dirigidos pelo Espírito Santo. Decidiram ser crentes, dirigidos pelo Espírito Santo, firmados na palavra. Eles fizeram diferença, porque eles não só marcavam a Bíblia, mas a Bíblia também os marcava. Você quer ser alguém, um discípulo genuíno de Jesus?
levar com seriedade a palavra de Deus, o Evangelho, ter fome de Deus. O que nos falta hoje é fome de Deus, fome da palavra, sede de sermos dirigidos pelo Espírito. Se você quer ter fome de Deus, se você quer ser dirigido pelo Espírito, a partir de hoje, eu quero te desafiar, assim como eu, ficar de pé e falar: pastor, eu quero ser um jovem cheio do Espírito, eu quero ser um crente com fome da palavra, com fome de Deus. Se é você, fica de pé assim como eu e diga isso para Deus: Deus, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero viver o Evangelho absoluto, não quero viver o Evangelho relativista, quero viver o Evangelho de forma genuína. Se é contigo, se coloca de pé nesse momento, não para o pastor.